Boa tarde, boa tarde, minha turma, chegando sexta-feira, a live, eu tinha feito uma programação essa semana de fazermos 5 lives, trazendo recursos para vocês sobre a depressão infantil. Seja bem-vinda, Paty, coisa boa te ver por aqui, que saudade. E a gente fez uma sequência de lives sobre a depressão infantil, como que a gente pode identificar desde os sintomas dessa depressão, das possibilidades de intervenção disso que está cometendo tanto as nossas crianças. Deixa eu abaixar um pouquinho aqui para vocês ouvirem melhor minha voz. A depressão está aí, batendo na nossa porta e nos preocupando cada vez mais. Então, sensível a essa necessidade de muitas famílias e também pela minha observação com a dinâmica da minha casa, dos meus filhos, de mim como mãe, a gente sempre está aqui trazendo as colaborações para expandir as nossas consciências. Na verdade, unindo, a gente enxerga mais. Sejam bem-vindos, vão chegando, minha gente, que coisa boa. Hoje, das 5 lives, essa vai ser uma live muito gostosa. Eu vou trazer alguns presentes para vocês, então fiquem até o final para a gente poder aí trazer possibilidades de como que podemos intervir com as nossas crianças, tá certo? Que eu acho que é o desafio maior, é que linguagem eu utilizo para atingir esse público, esse universo infantil tão extraordinário. Vão chegando, aproveita, compartilha lá com a galera da página de vocês para vir para cá, que a gente hoje vai estar trazendo uma abordagem para que a gente consiga estreitar esse laço com as nossas crianças, com os nossos filhos. Então vamos lá, ajudar aí, divulga. Vou passar aqui para toda a galera que merece estar aqui com a gente nessa live. Sexta-feira, 5 horas da tarde. Que bom que vocês estão aqui se dedicando um pouquinho para entender mais as possibilidades de ajudar os filhos de vocês, as crianças que vocês têm aí ao lado. Já pode ir colocando as perguntas, já pode ir colocando aí os desafios que vocês estão tendo, que aí fica ainda melhor, que a gente acaba direcionando para a necessidade de vocês, tá bom? Então vou dar só um minutinho aqui para o Instagram avisar para a galera. E aí a gente já vai trazer aqui algumas possibilidades de começar a conversar com as nossas crianças. Coisa boa! Sejam bem-vindos! Sejam bem-vindos! Para quem não assistiu as lives, estão gravadas aí no IGTV da minha página. Então assiste, vai lá desde a segunda-feira. Na segunda-feira a gente trouxe os sinais, os sintomas da depressão infantil, que são diferentes da do adulto. Seja bem-vinda, Rita. Coisa boa, Deise, que coisa boa que vocês estão aqui. E quando a gente percebe, toma consciência desses sinais, a gente percebe mais facilmente os comportamentos dos nossos filhos que estão ao nosso lado. Tá? Então, se não assistiu, vai. Na segunda live eu falei sobre as funções biológicas das emoções. Então, eu trouxe muita coisa para vocês. Vão lá, aprende sobre as emoções, percebe o que está por trás dos comportamentos. Existe aí 2 coisas muito importantes, que é a nossa emoção e a nossa necessidade. Os filhos da gente também trazem essa necessidade e essas emoções. Se vocês não viram, confere lá. Também na terceira eu trouxe os maiores erros que a gente, enquanto pai, mãe, adulto, educador, acomete sem nem saber o que está fazendo, que normalmente é algo inconsciente, são comportamentos nossos que nós não temos consciência. Então, quando a gente traz isso para a consciência, é o primeiro passo para mudar.
A live de ontem tem uma experiência maravilhosa de uma mãe, da Anne, que ela fala um pouquinho da experiência dela com o filho, a preocupação dela também em minimizar os riscos para outras famílias. Está muito bacana a live. E a de hoje, que nós vamos falar um pouquinho sobre as necessidades que está por trás das emoções, que está por trás disso que fica obscuro para nós, dos comportamentos das nossas crianças, tá certo? Então aproveita, mandem corações, manda lá o aviãozinho para a galera vir para cá, que eu ainda não entrei no assunto proposto, para que a gente possa estar dando início a essa live. Se vocês quiserem colocar os desafios de vocês, o que é que considera importante esse assunto, se é uma questão pessoal até, porque é uma demanda que eu acredito que seja algo que nós precisamos olhar com mais cuidado, mais carinho. E o que é que vocês têm visto, o que é que vocês pensam sobre isso? Coloca aqui pra gente, para que a gente possa melhorar e trazer ainda mais coisas para vocês, tá certo? Para nós estarmos aí finalizando essa semana com chave de ouro. Eu vou estar hoje aqui conversando sobre essas necessidades. Para quem está aqui pela primeira vez na página e não me conhece, eu sou Thaís Lima, sou mãe da Nina, do Gabriel, eu tenho um casal de filhos, minha filha tem 10 anos, meu filho tem 8, necessidades inúmeras, comportamentos inúmeros, e eu fico aqui uma mãe muito aplicada e procurando estudar, procurando me desenvolver nesse papel e trazer essa teoria, essa busca incansável que eu tenho, esse desejo de ser uma mãe melhor para dentro da minha casa e também para vocês que estão aí fiéis acompanhando a página, tá bom? Então sejam muito bem-vindos. Eu sou coach de família, educadores e criança, trabalho com a jornada das emoções para as crianças de 4 a 10 anos. Estou fazendo os atendimentos online às famílias, muitas mães me procurando, a gente está fazendo um trabalho mais individualizado nesse momento das famílias, entendendo que cada um está vivendo uma demanda diferente. Então, se esse é um caso de você estar necessitando aí de um amparo, de uma orientação, de um acolhimento, pode contar com todo o meu apoio e carinho. A gente me chama no direct, a gente marca um horário, conversa, estreita esse laço e abre mais possibilidades, ok? E trazendo aqui um pouco para que a gente fique atento às necessidades das nossas crianças. Muitos de nós achamos que as necessidades da criança é comer, tomar banho, estudar, fazer tarefa, dormir no horário, diminuir o celular. Isso realmente é uma necessidade que elas vão ter e que nós temos a obrigação ou a responsabilidade de dar isso para a criança. A criança precisa das necessidades físicas, mas elas também precisam se alimentar de outras coisas, que são as necessidades emocionais e afetivas dessa criança, tá certo? Então, dentro dos processos das necessidades emocionais, a gente vai entender as emoções e ajudar as nossas crianças a entender também. Das necessidades afetivas, nós vamos precisar entender que nós temos que dar carinho, que dar atenção, que ouvir as nossas crianças, que colocar as nossas crianças mais pertinho no nosso aconchego, na nossa vontade de dizer assim, você está aqui comigo, você está protegida, você está segura. Então, essas são as necessidades emocionais e afetivas que normalmente é o que leva à depressão infantil. A depressão infantil, ela é uma avalanche de distúrbios, de disfunções emocionais e uma carência muito grande de afetividade, compreensão por parte do adulto, e aí traz todo o contexto que eu já falei em outras lives, da criança não se sentir pertencente, não se sentir aceita, não se sentir única, e aí entra todo esse desgaste emocional para essa criança, tá certo? Então eu coloquei aqui, só para ficar mais didático, necessidades da criança: segurança, a segurança física dela e a segurança emocional e afetiva, que entra o respeito, a confiança, como que você lida com essa criança, a consistência do que você traz.
Então, como que eu estou fazendo para ser consistente nas minhas condutas, para ser coerente, para trazer uma congruência para essa criança? Aquilo que eu faço, eu cobro dela. Aquilo que eu não faço, não tenho muito como cobrar, porque eu preciso estar atento ao meu exemplo, tá certo? O lazer, a diversão é extremamente importante para as nossas crianças. Atividades físicas, que pode ser várias coisas. Uma dança, uma brincadeira, uma atividade funcional em casa, uma atividade doméstica mesmo, que a criança pode estar participando. Então, entra nesse processo aí das necessidades dela. Quando a criança traz um comportamento inadequado ou inconveniente para o pai, muito provavelmente ela tenha essas necessidades que eu acabei de falar para vocês em aberto. Elas estão precisando que seja visto essas necessidades emocionais e essas necessidades afetivas da criança. Como que a criança como que nós adultos vamos chegar mais perto da criança em linguagem? Através das brincadeiras e da ludicidade. A criança ela não vai entender muito uma linguagem formal, uma linguagem muito racional do adulto. Ela vai entender a linguagem através da brincadeira e da conexão. Se vocês quiserem ver um pouquinho em outras lives, se eu não me engano, na terceira eu trouxe isso e na segunda live também eu trouxe essa conexão de diálogo que a gente pode ter com a criança. Perguntar o que a criança está sentindo, o que está passando na cabecinha dela. E muitas crianças barram aí, porque a criança nem sempre ela quer falar. Isso é muito comum as mães, as famílias chegarem e falar: Thaís, minha filha ou meu filho não me fala. Eu sinto que eles estão tristes e eles não me falam. E aí eu vim trazer um presente para vocês hoje, de como que a gente pode fazer isso de uma forma leve. Eu escolhi uma historinha que eu conto, inclusive, quando eu estou com eles na jornada das emoções. Para estreitar esse laço, primeiro eu começo a falar de mim, né? Então eu digo que quando eu era criança, eu sentia o que ele está sentindo. Então, por exemplo, se eu percebo que meu filho está com medo excessivo, eu me coloco no lugar para dizer que quando eu era criança eu também sentia muito medo. E às vezes eu não queria contar para minha mãe porque eu tinha medo que ela ficasse brava comigo, eu tinha medo que ela não entendesse o que eu estou sentindo. E aí você conecta com ele para que ele enxergue: minha mãe sentia a mesma coisa que eu. Ai meu Deus, então eu não estou sozinho. E aí começa a baixar aquela barreira de não se sentir estranho, tá certo? Eu vou respondendo as perguntas mais pro final, tá, Lutécia? Só para seguir uma linha de raciocínio aqui, daqui a pouquinho eu já respondo para você. Então, quando eu baixo um pouquinho e começo a trazer que eu também tinha as minhas fraquezas quando eu era criança, que eu também sentia os medos, que eu também ficava muito brava, muito chateada quando meu pai não entendia por que eu não queria fazer alguma coisa. E aí você começa a contar coisas de você, né? Isso não é se rebaixar a criança, muito pelo contrário, isso é o que a gente fala, é uma conexão com essa criança. A criança, ela vê que você também é normal, é de carne e osso igual a ela. Na vida atual, eu também conto, tem muitos momentos que eu falo das minhas preocupações e tristezas, lógico, poupando a criança de informações desnecessárias. Mas se eu estiver preocupada porque o Covid, porque eu tô, sei lá, sentindo alguma coisa, eu posso compartilhar isso com os meus filhos, a depender da idade deles. Pelo menos os meus já entendem perfeitamente. De 8, de 10 anos já entendem o que eu trago, o que eu converso e a gente estreita. Mas se é uma criança menor que não está sabendo falar para você, eu trouxe aqui uma ferramenta que eu gosto muito. Olha só, eu peguei uma caixinha, fiz um coração nessa caixinha e eu botei dentro dessa caixinha aqui, ó, uma pedra. Essa pedra vai simbolizar um coração pesado, tá certo? E eu trouxe também aqui de uma forma muito prática, ou de uma forma muito simples, uma bolinha vermelha.
E aí eu começo a contar para essa criança que é menor, meu filho, eu digo, filho, vem cá, deixa a mamãe contar aqui uma história para você. Olha só, eu conheci uma criança, ou então você pode pegar uma boneca, ou um boneco, ou um ursinho, ou alguma coisa que você possa identificar para que ele se perceba nesse personagem e dizer que esse personagem que você escolher, ele estava tão agoniado, o coração dele estava tão apertado, ele sentia muito medo, mas ele não queria contar. E também tinha horas que ele não queria assistir a aula e ficava muito nervoso. A mãe dele não sabia o que estava acontecendo no coração dele. E ele também não queria contar. Quando ele ficou guardando isso no coraçãozinho dele, olha como foi que ficou o coração dele. Aí você, ó, cada coisa que ele guardava no coração, sem querer contar para a mamãe, o papai, para as pessoas que podiam ajudar, o coração ficava muito grande e enchido, ó. Olha o tamanho do coração. Será que esse coração vai aguentar guardar tanta coisa dentro dele? E ele tinha ainda mais medo, ele ficava muito bravo. Chegou aqui um bichinho que disse que não podia mais colocar a cara na rua. Então essa criança, ou esse bonequinho esse personagem que vocês escolheram, começou a ficar em casa e começou a ficar nervoso, e começou a ficar muito estressado. Mas toda vez que a mãe vinha perguntar, a mamãe dele vinha perguntar, fulano, o que está acontecendo? O que está aqui no coração? Ele dizia, eu não quero contar, estou com raiva, eu não quero contar. E o coração dele foi ficando, ó, mais cheio, mais cheio, mais cheio. Olha só, além de muito grande esse coração, pega aqui dentro, coloca a mãozinha nessa caixa e vê como ficou esse coração. A criança coloca a mão. No que a criança coloca a mão, ela vai pegar na pedra e ela vai ver que o coração também ficou muito pesado. Aí você pode perguntar para a criança, para seu filho, filho, será que seu coraçãozinho está grande assim ou está pequeno? Como que está o seu coração? Está pesado ou está leve? Se a gente fica com o coração muito pesado, chega a dar dor nas costas, chega a dar dor na barriga, o corpo todo dói, a cabeça dói. E aí o coração não fica pequenininho como ele tem que ficar. Mas sabe o que aconteceu? Esse personagem, essa bonequinha, ela achou que se ela contar, a mãe dela conversou com ela e disse para ela que se ela contasse para ela o que estava acontecendo no coração, com certeza o coração dela ia ficar mais leve e muito mais vazio. O que você acha de contar? Você vai querer ficar com o coração bem cheio e pesado ou você vai querer ficar com o coraçãozinho leve e a mamãe poder ajudar você? Como que você acha que a bonequinha aqui, que Joaninha, ficou quando ela resolveu contar para a mamãe e o papai dela? Aí você começa a criar uma relação de linguagem acessível para essa criança através da ludicidade e trazendo que essa criança se enxergue na história. Se eu não falar, meu coração vai doer. E a criança está sentindo essa angústia, está sentindo essa dor. É uma história que você pode fazer as adaptações, pegar uma coisa que a criança se sinta segura, ou falar de você. Quando a mamãe era muito pequena, a mamãe não queria falar, meu coração ficava desse tamanho e muito pesado. Até que um dia eu descobri que eu posso contar para as pessoas, porque as pessoas podem me ajudar, principalmente quando é a mãe ou o pai. Eu descobri isso depois que eu cresci e agora eu estou dizendo para você que você pode me contar, porque eu garanto que seu coração vai ficar mais leve. A criança cria uma relação de segurança com você
e começa a te falar as coisas que não tá tão boa, que a aula com a professora, que o colega falou alguma coisa que machucou, que chamou ele assim, ou que falou assado, ou que ele não está conseguindo acompanhar determinada atividade, ou que está muito nervoso porque quer abraçar as pessoas, quer sair e não aguenta mais ficar em casa. Aí a criança começa a colocar para fora o que está aprisionando. Tá certo? Então essa foi uma dica, diz aí pra mim se vocês entenderam, se tá tudo ok, coloca aí um joinha pra eu saber que vocês entenderam, enquanto eu leio aqui a pergunta de Lutécia. Perdi o início, estou passando por isso, amo ouvir você refletir sobre nós mesmos. Exatamente, Lutécia. Quando a gente faz isso com as nossas crianças, a gente também pode entrar nesse processo trazendo para nós. Se eu não colocar para fora de alguma forma, eu vou ficar com meu coração muito grande, muito pesado. Tá certo? Que bom que vocês estão aqui. E assim, gente, a gente cria essa relação. Como hoje eu disse que eu ia falar para vocês e trazer muitas ferramentas de como a gente conversar com a nossa criança, eu separei algumas coisas da jornada das emoções, claro que eu tenho aqui, mas vocês podem fazer as adaptações que vocês quiserem na casa de vocês. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, que eu utilizo muito com as nossas crianças, a trilha das emoções. Tá dando reflexo aqui na luz, mas eu acho que dá pra ver. A trilha das emoções, tá vendo? Coloridinha. É uma ferramenta que eu utilizo quando eu estou com as nossas crianças para trazer na ludicidade o ela falar sobre o que ela está sentindo. Primeira coisa que a gente ajuda a criança é ela expressar o que sente, tirar de dentro e verbalizar. Isso traz aqui várias sinapsezinhas da criança de se perceber. E nós, na condição de adulto, começar a trazer essa criança para dizer: e como foi isso para você? E se fosse dessa maneira, como é que poderia ser para você? O que é que você acha que poderia ter acontecido para você não se sentir assim? E aí a gente começa a trazer perguntas que estimule a criança a buscar as próprias respostas e estimule a criança a fazer o que a gente chama de estímulo para... me fugiu agora a palavra. Mas novas sinapses, tá? Que a criança pense por ela e traga as próprias respostas, porque com certeza vai fazer mais sentido para que ela cumpra aquilo que vá fazendo mais lógica para ela, mais sentido de fazer. Não adianta eu dizer que ela tem que fazer assim um assado, que essas respostas são muito pessoais e a gente pode somente ajudar. Como é que você acha que pode? Não adianta também, gente, uma dica importante, perguntar para a criança: por que você está batendo? Por que você está gritando? Por que você está assim? A criança não vai saber te falar porque ela não tem ainda o neocórtex, que é essa parte do cérebro linda que a gente quer que a criança tenha, mas ela ainda não tem formado, que é trazer a fala lógica toda bonitinha, arrumadinha, como a gente espera, ela não vai ter. Então, muitas vezes, quando a criança diz que não sabe por que bateu, mordeu, xingou, jogou tudo pra cima, ou porque ela não quer falar, ela não sabe mesmo, tá certo? Então, sejam amorosos com essas crianças e entendam que isso faz parte do desenvolvimento natural delas. Voltando aqui para a trilha das emoções, eu utilizo, por exemplo, um dadinho. Vocês podem, até na amarelinha, imagina, vocês podem brincar na amarelinha. Colocar aqui 1, 2, 3, fazer um dado, alguma coisinha e marcar lá. Na letra 1 você coloca uma emoção, vamos imaginar, raiva. No número 1, raiva. No número 2, tristeza. No número 3, alegria. No número 4, medo. No número 5, ciúme. No número, enfim, faz lá 6, 7 números que vocês quiserem da amarelinha. Manda a criança pular. Manda a criança jogar a pedrinha e pular. E aí, naquela pedrinha que caiu, vamos imaginar que caiu no 3 e o 3 é o medo, essa criança pode compartilhar com você algo que ela sentiu medo ou algo que ela esteja sentindo medo. Olha que bacana, através da brincadeira, você pode estar utilizando desses recursos para
se aproximar e estar atenta ao que você vai estar ouvindo. Tudo que a criança falar, valida. Tô com medo de escuro, eu entendo, filha, às vezes o escuro dá medo mesmo. Vamos fazer o seguinte, vamos ver aqui, apagar a luz e ver tudo que tem aqui que pode ser assustador para você. Então, ou seja, eu valido, eu acolho, dou a segurança para que ela entenda que ali é uma coisa segura para ela. Não adianta chegar a criança me dizer que está com medo de algo e eu dizer, não precisa ter medo de nada. Não tem nada aqui para você ter medo. Não tem nada no escuro. O que é que tem no escuro? Só que a criança, ela tem uma mente criativa, muito imaginativa, que ela vai imaginar o bicho, o monstro, tudo isso. Por que eu tô falando disso em relação à depressão? É uma coisa muito pequena, muito simples e corriqueira. Mas o que é que nós pais fazemos? Não validamos, menosprezamos, diminuímos esse sentimento. A criança, além do medo, ela fica triste. E além da tristeza, ela fica insegura. Porque naquele momento que ela precisou de você, você não esteve para ajudar, você esteve para julgar e dizer que ela não precisava sentir aquilo. Entendeu? Então não é culpa, é expansão da nossa consciência para que a gente possa ir mudando os nossos comportamentos frente às crianças. E aí, nessa brincadeira da amarelinha, você tá ali jogando com ela, você também pode jogar a sua pedrinha, pular e dizer, eu senti muita raiva hoje, senti muita raiva porque eu não consegui acabar o meu trabalho hoje. Não consegui produzir como eu gostaria. Isso me deu muita raiva. Então você também fala e participa da brincadeira com seu filho. Tá certo? É uma outra dica, é uma outra linguagem. No meu caso, eu jogo aqui o meu dadinho, eles andam aqui os carrinhos, é muito lindo. E cada casinha dessa eles vão falando, cada um vai falando uma emoção, cada um vai trazendo um fato que ele viveu e que causou aquela emoção nele, tá bom? O que mais que eu trouxe para vocês, para que a gente possa finalizar a nossa live prática hoje? Eu trouxe 3 super dicas. Essa da história, que é batata, conversa com seu filho, principalmente se eles forem menorzinhos, ou se tiver até 7 anos, a criança, ela é muito dessa coisa da história, Então, ela vai encaixar perfeitamente, sendo uma criança que não queira falar. Não isentando que você deve fazer o exercício de acompanhar todo dia alguma coisa dessa criança. Participar das brincadeiras que ela gosta, participar dos programas, dos joguinhos, do YouTube, da dança, da arte, do que a criança trouxer para você, faça parte mesmo sem querer. É um exercício, é como se fosse um remédio ruim que às vezes a gente tem que tomar. Então esse é como se fosse um remédio que eu não considero ruim, muito pelo contrário. Você vai estar fazendo muito por você, porque quando a gente brinca com a nossa criança, filho, a gente brinca com a nossa criança interior. E essa brincadeira da minha criança interior me estimula a criatividade. Está muito direcionada, muito ligada à minha criatividade, à minha espontaneidade e à minha motivação. Então, se eu tô cansada, para baixo, faz o teste, para e brinca mesmo assim. Se você acabar a brincadeira, continuar triste, você vai dizer, é mentira. Você não vai acabar triste, você vai acabar muito melhor, se sentindo muito bem, por 2 motivos. Porque você nutriu a necessidade do seu filho e você nutriu a necessidade da sua criança que precisa estar ali se movimentando, buscando momentos de diversão, de alegria, de motivação, tá bom? E aí, para fechar, as crianças amam demais essa experiência. Eu trouxe uma experiência para vocês poderem aí fazer, se achar pertinente. Eu utilizo dessa experiência para falar da raiva. Aqui eu vou falar das emoções de uma forma muito generalizada, porque dá. Então, são recursos simples. Por exemplo, eu peguei aqui um copinho transparente, tá vendo? De água. Dentro desse copinho, quando nós estamos bem emocionalmente, com o nosso coração tranquilo, que a gente está se sentindo bem, que a gente está se sentindo seguro, que a gente está se sentindo feliz, a gente fica assim, dessa maneira. Como tá aqui essa água, ó, cristalina, tá vendo?
Só que aí vinha alguma coisa e nos deixa muito bravo, muito chateado. Aí eu começo a colocar, emoção para dentro de mim. Isso aqui é iodo, tá certo? Isso aqui é iodo. Então eu começo a colocar, tristeza. Deixa eu pegar aqui para vocês verem, Aí eu faço com a minha criança. Quando eu tô triste, eu fico assim. Quando eu tô com muita raiva, eu começo a ficar, até que essas emoções, quando eu tô com as minhas emoções muito bagunçadas, eu vou ficar assim, Eu deixo de ficar com o meu coração tranquilo, branquinho, transparente. E eu fico dessa maneira. Olha só, será que você tá se sentindo assim, filho? Às vezes a mamãe fica assim, Mas sabe o que é que eu faço quando eu fico assim? Eu sempre busco melhorar tudo que tá dentro de mim. Sempre busco alguma coisa que me faça me sentir muito bem. E aí, lembra quando a mamãe, por exemplo, vai para o meu cantinho da calma? Às vezes eu vou ler um livro, às vezes eu escuto música, às vezes eu vou abraçar uma árvore, às vezes eu vou olhar para a lua, às vezes também eu coloco o meu pezinho no chão, gelado, ou na grama se você tiver. Às vezes eu medito, fecho meu olho e respiro bem fundo. E às vezes a mamãe também ora. Então todas as vezes que a gente tá aqui assim, com o coração muito apertado, doendo, eu preciso procurar alguma coisa para me sentir bem. E aí quando eu procuro alguma coisa para me sentir bem, isso aqui é cloro, que boa. Então, quando eu procuro a criança não precisa saber disso, tá? Isso aqui é truque nosso. Mas você pega e vai botando só as substânciazinhas. Aqui eu tô me sentindo mal, apertada, cansada, triste, confusa. E aí eu busco me acalmar com tudo isso que eu falei. Aí aqui é o exemplo da respiração, meditação, pezinho na grama. E todas as vezes que eu vou buscando isso, eu vou me sentindo muito melhor. Até que eu volto para o meu ponto de equilíbrio, totalmente limpinho dentro de mim. Tá vendo, filho, como é legal quando a gente cuida da nossa emoção? Tá vendo como é legal quando a gente pede ajuda? Se eu não consigo fazer isso sozinho, você pode pedir ajuda da mamãe, você pode pedir ajuda do papai. E você pode pedir ajuda da vovó e da sua professora. Quando qualquer coisa não estiver legal para você, você merece que as pessoas te ajudem, porque você é muito amado, você é muito especial, você é muito importante para todos nós. E sabe quando a mamãe se sente mais feliz? É tendo a certeza que você está assim, dessa maneira. É a forma que a mamãe se sente mais feliz. Vamos fazer esse combinado? Toda vez que seu coração estiver muito apertado e você estiver com aquela corzinha, se você não conseguir sozinho ir para o seu cantinho da calma e fazer alguma coisa que te acalme o coração, você vai pedir ajuda. O que é que você acha? A criança vai ficar assim, encantada. E aí ela vai pedir ajuda a você. É uma forma lúdica, linda de você se conectar aí com seu filho e parecer uma magia para ele. Meu Deus, que coisa linda que minha mãe fez. Quando eu faço isso na Jornada das Emoções, eu venho com muita história, eu faço toda uma ensinação para eles, eu trago todas as situações que eu já sei previamente, porque eu faço um contato anterior com os pais para saber o que cada criança está sentindo. E aí quando eu trago isso para o lúdico, é muito legal porque eu direciono, eu já sei mais ou menos como ajudar essas crianças, eu me conecto com elas porque eu disse que eu vim lá não sei da onde e que eu sentia tudo isso. E que eu vim parar aqui no planeta Terra para ser a tia Thaís que ajuda as crianças. Então eles me amam mesmo porque eles confiam que a tia Thaís
vai ajudar essas crianças, tá certo, gente? Então eu vou finalizar aqui com vocês agradecendo demais a presença de cada um. Queria que tivesse aqui 500 pessoas para estar usufruindo dessas dicas. São dicas simples, mas que funcionam perfeitamente para atingir o que eu quero com a minha criança. Trazer a minha criança para mim. E estar ao lado dela ali, ó, colada com ela, porque na hora que ela se sentir assim, não tem depressão que chegue, não tem depressão que pegue essa criança, tá bom? Tá, tamo juntos? Tão comigo? Diz aí, tão comigo ou não tão? Coisa boa, gente, entrou um monte de gente bacana aqui, que delícia estar com vocês. Deixa eu ver aqui, minha Nossa Senhora, coisa linda. Alguma pergunta, alguma coisa que vocês queiram me perguntar, compartilhar a experiência de vocês? Ainda dá tempo, tenho 4 minutos para encerrar a live. Se não tiver, usufruam dos conteúdos, coloquem no Stories para mim o que vocês gostariam de estar ouvindo, tá certo? O que é que tá mais apertando aí para vocês? Qual é o desejo de vocês de melhorar? O que está sendo mais desafiador? Eu amo receber as perguntas, amo responder as perguntas, amo ter as sugestões de tema para estar conversando com vocês, sabendo que eu vou falar a linguagem que vai entrar na sua casa e que vai abraçar o seu filho, tá bom? Então me ajudem, porque o meu desejo genuíno, quando eu coloco amor genuíno, é real. O meu desejo genuíno é pegar vocês todos, assim, todas as famílias e colocar comigo, assim, no meu colo. Então, me ajude a poder ajudar vocês. E me ajudem a disseminar esse trabalho, compartilhando com as pessoas que vocês acreditam que merecem, assim como vocês serem ajudados. Melhorando lá a página, melhorando a quantidade de gente que está tendo acesso aos conteúdos, tá certo? Meu direct está à disposição. Quem já teve a oportunidade de estar comigo, me chamando no privado, me colocando as situações, eu sempre respondo, mesmo que eu não responda na hora, eu sempre vou responder com muito carinho e respeito por cada pontinho de vocês, cada coisa que vocês me trazem, tá? Com muita ética, muita vontade mesmo de estar ali colaborando, contribuindo de alguma maneira. Então usufruam, tem meu número na página, o WhatsApp, eu respondo o WhatsApp. Vou estar abrindo para os atendimentos online às crianças com a jornada das emoções. Então, se você tem criança que precisa de algum acompanhamento mais pontual, Thaís, eu estou tendo dificuldade, eu não estou conseguindo dar conta com meu filho, o que é que você pode fazer? A gente vai administrar isso com a criança em participação com você. Então a família toda se beneficia, porque eu vou estar conversando, trazendo possibilidades para a criança, mas eu não atendo a criança sem que eu possa estar unindo com os pais. E aí vocês só têm a ganhar também, porque vem aí muitas possibilidades para vocês serem ainda melhores para os filhos de vocês, tá bom? Eu vou estar, fiquem atentos que eu já vou estar abrindo a agenda, já tem algumas pessoas que me chamaram no privado já querendo. Se vocês tiverem alguma demanda que queiram, me chama no direct ou pelo WhatsApp, que a gente agenda um horário e vamos estar trabalhando mais perto das nossas crianças. E eu vou estar mais perto de vocês também, tá bem? Um beijo no coração de vocês, bom final de semana, aproveitem. Vou dar aqui uma dica de uma série que, se você que é pai, mãe, não assistiu, vale muito a pena assistir. Final de semana aproveita, que é a série N, que é muito interessante. Eu não sei falar inglês direito, mas é N com E, em inglês. E aí vocês assistam e percebem assim, o comportamento da N, que é uma adolescente, e a transformação dos pais adotivos que precisaram fazer e o quanto que eles se beneficiaram. É uma spoilerzinha rápida, mas vale muito a pena para trazer para a gente mais possibilidades de enxergar as nossas crianças de uma forma diferente do que às vezes estamos enxergando. São especialíssimas para a nossa transformação enquanto seres, os nossos filhos
Eles vieram para nos ensinar. Eu não abro mão de acreditar nisso. Eles vieram para nos transformar em seres humanos melhores. E que bacana se a gente conseguir, se não através dele, vai ser através de quem a gente vai ser melhor, se não através dos nossos filhos, onde a gente tem uma relação de amor mais sincera com a gente, não é verdade? Então vamos juntos, um cheiro, fiquem bem, fiquem com Deus, amo vocês estarem aqui, abracem, beijem nossas crianças que eu amo, diga que tia Thaís, ama muito e confia muito nelas. Tchau, tchau, galera. Fiquem bem. Boa tarde a todos. Bom final de semana. Fiquem com Deus. Até as próximas lives.